Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Uma noite abençoada para todos nós, nessa noite de segunda-feira, que o Senhor venha falar conosco uma vez mais. Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal. Sobre os projetos, tem o vídeo que eu explico sobre os projetos e tem o WhatsApp aqui embaixo para mais informação. Os projetos têm sido uma benção, projeto de mentoria, aconselhamento individual, projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo bíblico de escatologia, dons espirituais, meio de graça, fruto do Espírito. A gente fala sobre isso tudo. E o projeto Meu Deserto, sobre restauração de vida e restauração de relacionamentos. Se você quiser participar de algum dos três projetos, existe um valor de investimento, mas tem sido uma benção, bem acessível. Eu tenho facilitado essa questão, até mesmo para poder os irmãos participar. Isso é o mais importante, a participação dos irmãos, e ali estamos juntos acessando ao conhecimento bíblico, né? Que quer seja sobre relacionamento, quer seja sobre questão financeira, mas principalmente sobre a nossa salvação, que é o nosso maior bem nessa terra. Pessoal, eu quero falar nessa noite, e eu acho que vai ser mais uma conversa. Eu já comecei meio que falando, né, dessa maneira não padrão, né? Todo dia eu acho que parece que é uma mensagem gravada já. Assim, um robozinho vem aqui e fala a mesma coisa de abertura, né? Então hoje eu quis começar dessa maneira tanto quanto diferente. Eu queria falar um pouco sobre a questão de ser abençoado por Deus ou não. Porque assim, hoje, pelo que eu noto, é como se Deus ele fosse obrigado a abençoar, né? Deus ele sabe o que é melhor para nós. E às vezes o que nós pensamos ser o melhor, não necessariamente é o melhor. Eu fiz diversos concursos para diversas carreiras que eu achava que era melhor para mim. E realmente, até hoje pensando assim, né, na minha razão, eu poderia ter o mesmo pensamento que eu tinha lá atrás. Era melhor, seria mais estável, mais tranquilo, né? Menos dificuldade, menos percalço, mas era o meu melhor, né? Não era o melhor de Deus. O Senhor sabe o que é o que de fato é o melhor para cada um de nós. Deus sabe, Deus ele vê aquilo que a gente não vê. E por isso, às vezes surgem alguns nãos no meio da nossa trajetória, no meio da nossa jornada. E nós não sabemos ouvir, não. Ainda mais de Deus. Porque uma coisa é você ouvir do teu pai que não está desempregado, que não tem dinheiro, que não tem condições, que não tem meios, que não tem nada, que ele não vai te dar o presente no dia do teu aniversário. Outra coisa é você ouvir o não de um pai rico, que tem tudo, que é o dono do ouro e da prata, que tudo pode, que tudo faz. E a gente, a nossa mente dá um tilt, a gente não consegue compreender a recusa, o não de Deus. E alguns, não poucos, têm até mesmo pregado e dito por aí que, como se, não fala diretamente, mas de uma maneira indireta, como se Deus não dissesse não. E olha, o não é uma possibilidade. Eu já trouxe aqui diversas vezes, quando aqueles três jovens eles vão parar na fornalha de fogo ardente, eles viram pro rei Nabucodonosor e eles dizem: olha, fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus nos livrar, amém. Porém, se não, nós não serviremos a nenhum outro Deus. Não quer dizer, havia a possibilidade do não livrar. É uma realidade. Então, dentro disso, eu vejo que as pessoas elas abandonam a presença de Deus basicamente por dois motivos muito fortes, entre diversos motivos, mas os dois mais comuns. As pessoas abandonam a presença de Deus porque não foram abençoadas, não receberam a bênção que queriam, ou abandonam a presença de Deus porque receberam a bênção que queriam. Infelizmente, essa é uma verdade. A pessoa recebe a bênção e ali o coração dela nunca teve o foco em Deus, nunca foi a prioridade dela o Senhor, e sim a bênção que Deus poderia dar a ela. Ela vai e sai da igreja, sai da presença de Deus. Eu acho que é pior do que sair da igreja. Às vezes a gente sai da igreja, mas a gente está ali na transição, a gente ainda está com o coração firme, a gente ainda tem uma experiência, uma essência, uma identidade e um temor. Mas quando você sai da presença de Deus e sai por causa da bênção, foi abençoado e foi embora. Pronto, não precisa mais buscar, não está passando mais por aquele sufoco, por aquele aperto, por aquela luta, pela dificuldade toda que passava, quando estava ali passando pela prova. Então, quando é abençoado, e o outro motivo, talvez o maior,
quando não recebe a bênção, quando ouve do Senhor um estrondoso não, eu não vou te dar, eu não vou te abençoar, ou um nãozinho, eu não vou te abençoar agora. Isso aí já é um não muito grande para alguns. Para mim já foi, diversas vezes, o não agora já foi horrível, ao ponto de eu querer esmorecer. Mas graças à misericórdia de Deus não esmoreci. Então as pessoas saem por esses motivos, quando têm as suas expectativas frustradas, quando não ver acontecer aquilo que elas davam por certo acontecer. Olha, eu já tive umas frustrações que só a graça de Deus. Eu estava com um problema sério. O expediente de usar a Bíblia para buscar um direcionamento é muito bom, mas há de se ter alguns cuidados. Né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. E quando o nosso coração está contaminado, quando o nosso desejo, quando a nossa vontade, quando nós consultamos a Deus com um ídolo no coração, Deus responde conforme os nossos ídolos, diz a Bíblia lá em Isaías. Às vezes a gente consulta o Senhor querendo uma resposta certa, não aceita nada diferente. Então dentro disso, eu diversas vezes pedi ao Senhor direcionamento, pedi ao Senhor palavra, e eu tinha um negócio comigo que era muito forte. Eu queria saber o tempo. Eu queria que o Senhor me desse dia, hora, data. Eu queria saber quando. E às vezes eu ouvi um testemunho, uma experiência, e quando tinha o quando, né? Quando o Senhor falava assim, olha, tal dia, quase nenhum, de 100 testemunhos, 1,5 na verdade, tinha esse negócio do Senhor falar assim, olha, tanto tempo, tal dia. Deus não trabalha assim, no nosso relógio. Não trabalha. Às vezes, eventualmente, ele pode dar uma experiência nesse sentido. É porque aprova o Senhor fazer dessa forma. Né? A gente não tem como mensurar isso aí e dizer, olha, Deus fez no dia tal, na hora tal, na data tal, vai fazer comigo assim também. Normalmente não, tá? E aí, eu fiquei guardando assim algumas datazinhas, né, para poder receber uma bênção em um determinado período. Quem é mais antigo no canal se recorda muito bem disso. E aí eu me frustrei. Não veio, não aconteceu. Eu fiquei com uma raiva. Eu fiquei com um problema sério, tá? E eu tive uma dificuldade porque nada fazia mais sentido depois da minha data, depois da data que eu estabeleci. Então, nós temos esse problema, né? De não querer ouvir o não de Deus, de não conseguir, né? Não aceitar. E o problema de quando receber a bênção é esmorecer. Quando Israel estava ali para entrar na terra prometida, o Senhor vira para eles e fala uma palavra muito bonita. Ele diz para eles assim, olha, eles vão entrar numa terra, não se esqueçam do Senhor quando entrares na terra que eu vos darei. Terra que vocês não cavaram os poços, mas vocês beberão em poços que não cavaram, comerão de frutas que vocês não plantaram, morarão em casas que vocês não construíram. Eu dei a vocês. Então não se esqueçam de mim. Não se esqueçam da minha presença, da comunhão, da aliança que eu fiz convosco. É um problema. Então, basicamente, são esses dois maiores motivos. Quando Deus abençoa e quando Deus não abençoa, ou não abençoa no tempo, né? Aqui uma variação dessa segunda. E Deus, ele não quer que aconteça assim conosco. Ele quer que permaneçamos firmes. A nossa experiência com Deus, ela deve extrapolar qualquer busca, qualquer coisa que você queira buscar, qualquer motivação, qualquer propósito. A nossa experiência com Deus é o propósito. Eu não sei qual o objetivo das tuas orações, mas a oração e o nosso relacionamento com Deus em si só já é o objetivo. A gente fala assim, olha, eu estou vivendo o propósito, né? Eu estou vivendo o processo para lá na frente viver, né, a bênção, o milagre. É o objetivo, chegar no meu alvo, no meu prêmio, na minha recompensa. O próprio processo já faz parte dessa recompensa. O processo já é a bênção. É difícil entender isso. A gente demora
a entender. Mas uma hora ou outra a gente entende que, de fato, o nosso maior galardão é esse relacionamento, essa comunhão tão gostosa de orar, de sentir a presença de Deus, de chorar aos pés dele, de ver o agir de Deus nos mínimos detalhes, né? Às vezes coisas pequenas, que para alguns não é nada, mas para nós, quando nós estamos passando por uma provação, aquilo significa muita coisa. Eu, quando no meio da provação, a minha geladeira que foi consertada, eu chorava, porque para mim foi uma grande vitória. Talvez ninguém entendesse isso, mas para mim tudo dava errado. E aí de repente eu consegui um dinheirinho, uma bênção de Deus, naquela época, e consertei minha geladeira. Para mim foi um milagre. Então a gente valoriza a nossa comunhão com Deus, a gente valoriza o nosso processo. Tá bom, meus irmãos amados, queridos, deixar com vocês essa meditação, mais uma conversa, né? Nem me apeguei a nenhum texto, não fiz leitura, a gente conversar nessa noite de segunda-feira, e eu espero que essa palavra tenha de alguma maneira acrescentado um pouquinho no seu processo, na sua jornada, e trazido um pouco de alento e de fé ao seu coração, tá? Deus te abençoe nessa noite. A paz do Senhor Jesus.